Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, exercício tranquilinho aí para a gente trabalhar com reações e carga distribuída. Olha só, eu tenho uma viga, né? Exercício do Hibbeler, uma viga onde ela é apoiada, ela é fixada por um pino em B e um apoio basculante em A, né? Lembrando, cada um tem um tipo de vínculo, a gente vai precisar utilizar isso. Primeiro, ele pede para achar os resultados em A, as reações em A e em B. Primeira coisa que a gente sempre faz, diagrama de corpo livre. Quando eu venho trabalhar com diagrama de corpo livre aqui, ó, eu tenho lá esse carregamento todo distribuído, que eu tenho que representar ele em um ponto apenas. Como o carregamento é todo simétrico, né, é como se eu tivesse aqui uma força nesse ponto e uma força nesse ponto para cada triângulo, beleza? Por ele ser todo simétrico, posso calcular a área desse triângulo e representar em um ponto só, né? Vou representar ele só aqui, ó. Vou representar ele só aqui. Eu poderia, de novo, né, repetindo, eu poderia estar calculando as reações dessa força F aqui, né? Eu poderia estar calculando ela sendo a base desse camaradinho aqui, vezes a altura dividido por 2, mais a da outra aqui. Então seria vezes 2, né? Ou pegar a base total vezes a altura, dá no mesmo. Então, para eu calcular essa força F, né, para eu calcular esse camarada F aí, eu vou calcular essa área desse triângulo. Calculando a área do triângulo aqui, a base, 6 metros, vezes a altura, 6 metros Newton, né, por metro, vezes a altura que é 3 metros, desculpa, a altura, perdão, a minha base são 6 metros, a altura é minha intensidade, 400 Newton por metro, né, dividido por 2. Eu tenho que essa força, então, vai ser de 1.200 e ela vai estar representada, ela é representada exatamente no meio dessa minha figura, né? Então ela vai estar a 3 metros aqui, como a gente já havia previsto aí. Então tem aí 3 metros de cada ponta aí, tá? Em 3 metros, 3 metros. Bom, no ponto B, por ser um apoio, né, por ser pinado, quais são as reações que a gente tem conforme vínculo? Né? BY e BX. Então tem que calcular os dois aí. Além disso, lá no ponto A eu tenho ele um apoio basculante. Se ele é um apoio basculante, galera, minha reação está aqui, ó. Vou chamar de RA, tá? Ela vai estar assim, ó. Onde ela tem duas componentes. RAY e ou AY, né? E RAX. Posso só chamar de AX, AY? Não estou botando o R por causa desse cara aqui, para não deixar só o A, né? Para representar como força. Então aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Galera, 1, 2, 3 incógnitas, 3 equações, somatório de força em x, y, somatório de momento em torno do eixo Z, né? Força em x, distância em x, força em y, distância em y, momento em torno do eixo Z. Meu sistema está em equilíbrio, né? Então essa somatória dessas forças em momento é igual a zero. Esses dois camaradinhos aqui, AX e AY, eles são componentes do meu RA. Mas qual é o ângulo? Que componente é essa? Bom, se eu pegar esse ângulo aqui, vou chamar aqui o ângulo alfa, por exemplo, na hora que eu observo ele aqui, ó, vai ser esse camarada aqui, meu ângulo alfa. Consigo achar o ângulo alfa? Consigo. Com essa relação de triângulo 3, 4, 5, eu consigo achar. Se aqui é alfa, esse camaradinho aqui dentro também é alfa. Consigo achar alfa e resolvo o meu problema. Porém, ele já deu a relação de triângulo. Então eu vou utilizar também relação de triângulo. Só que ao invés de ser o 4 aqui e o 3 na vertical, ele inverte, assim como o alfa inverteu, né? Então ele inverte. Já tratamos isso em outros vídeos, tá? Mas se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento explicar novamente. Se eu pego esse camarada aqui, ó, né? Esse ângulo alfa está aqui, com a horizontal, estou trabalhando com ele aqui agora, é esse cara aqui que eu vou estar avaliando, esse é o meu ângulo alfa. Posso trabalhar com o ângulo alfa ou trabalho apenas com essa minha relação de triângulo, vou trabalhar com a relação de triângulo, que é mais prático, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Se eu fizer a somatória de forças em Y, eu tenho 1, 2 incógnitas, a componente do RA em Y e o meu BY. Eu não resolvo o problema, vamos otimizar os cálculos. Não resolvo o problema fazendo conta logo somatória de força em Y. Se eu fizer a somatória de força em X, também não resolvo. Eu sei que uma tem que ser contra a outra. Uma delas aqui está indicada errada também. As contas vão me mostrar isso. Então eu vou para a somatória de momento. A ideia de fazer somatório de momento é escolher um ponto que elimine o máximo de incógnitas possíveis. Se eu pego o ponto B, por exemplo, BY e BX não geram momento no ponto B.
A X também não gera momento no ponto B porque está na mesma linha. Se o enunciado te coloca que tem espessura e estão em alturas diferentes, aí sim eu vou entrar com esse cálculo. Como aqui ele não coloca, está bem claro, ele está na mesma linha. Tá? Então, se eu escolhesse o ponto B, apenas o R a B geraria momento. Se eu o R a Y, perdão, apenas o R a Y geraria momento no ponto B. Como eu vou pegar aqui, por exemplo, somatório de momento no ponto A. Quem gera momento no ponto A? RAY, RAX não gera. BX também não gera. Apenas o F e o BY. Então eu tenho lá, o F gira momento negativo, menos 1.200, né? Vezes a distância de 3 metros, mais BY vezes a distância de 6 metros. Cara, não precisava nem de fazer muita conta, né, galera? Está exatamente no meio, a distância é a mesma, esse cara é igual a esse cara. Né? Aqui a gente vai achar que BY é igual a 600. Se eu fizer a somatória de forças em Y, ó, eu tenho RAY mais BY menos 1.200. Se BY é 600, meu RAY também vai ser 600, eles são iguais. Se está exatamente no meio, as minhas reações são iguais, metade de 1.200. Então aqui, ó, RAY e BY. Beleza, galera. Só que aqui está o problema. Se eu fizer somatória de forças em X, quais são as forças que eu tenho em X? RAX mais BX. Isso é, meu BX é igual ao meu menos RAX. Um vai contra o outro. Um é negativo, um é outro negativo. O RAX ou o BX? Bom, eu preciso de achar um ou outro. Quem eu consigo achar em função de quem eu já determinei? Em função do que a gente já verificou, já colocou lá no início como condição. Olha aqui a condição que eu tenho, a relação que eu tenho entre eles. RAY e RAX. Se eu fizer a relação de triângulo aqui, ó, né? RA está para 5, assim como RAX está para 3, assim como RAY está para 4. Então, meu RAX nada mais é do que... Passa aqui multiplicando, ó. RAX é 3 RAY dividido por 4. 600 no caso, né? 3 vezes 600 dividido por 4. Meu BX vai ser igual a negativo, né? Não se esqueça do negativo. Meu BX é menos 450 newton. O que significa? Sentido contrário do que eu indiquei. Esse negativo me fala o seguinte, olha, do jeito que está indicado aqui, ele é ao contrário. Então o que está falando aqui? Olha, o meu RAX é igual a 750. Fazer essa relação é 750. Meu BX vai contra 750 também. Quando eu faço um esforço... 450, tá, galera? Perdão. Quando eu faço esforço aqui para baixo, essa viga ela tem de fazer isso, ó. Ela tem de abrir, ela tem de empurrar para fora, tanto esse ponto quanto esse ponto. Esse está empurrando aqui e esse empurra de volta. Por isso, dessas reações dessa forma. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, dá um like aí, se inscreve. Valeu, galera. Bons estudos.